Olá, seja muito bem-vinda, você que é nosso ouvinte do podcast Mães e Abraços. É um prazer estar aqui novamente com você. E eu quero te lembrar que o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no autodesenvolvimento. Vamos lá, vamos para mais um episódio? Olá, meu nome é Kaline Salim, seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Como você, nós somos mães, somos apaixonadas pela vida, pela maternidade e a revolução, a transformação que ela nos traz. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada super especial que daqui a pouco vamos apresentar para vocês. Mas antes, eu queria apresentar a nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. Se você não conhece, vá lá no perfil do Instagram da Mamãe Elefante para você conhecer esse projeto, essa assinatura mensal de fotos. Gente, quem está aqui nos vendo pelo YouTube, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu álbum e eu já completei ele, olha. Olha que maravilha. Quer ver? Já completei. Ó, já completei o álbum. A Mamãe Elefante já enviou um novo álbum para mim, enviou para a Daisy também. E aí, todo mês, a gente encaminha pelo aplicativo de WhatsApp as fotos e a gente recebe, né, pelos correios no conforto da nossa casa. Eu achei esse projeto muito interessante, porque a gente sempre fica com as fotos guardadas no celular, pensando assim, vou mandar revelar, e nunca revela. Eu ficava o ano inteiro, não, vou esperar o Black Friday para poder revelar as fotos, e nunca revelei. E agora, todo mês, eu recebo um aviso da Mamãe Elefante. Gente, dia 30 está chegando, então envia suas fotos. E é uma maravilha. E o Tomás, gente, ele adora. É um momento super especial quando chega. Ele dorme com o álbum, ele leva o álbum para a cama para dormir, e a gente fica vendo e relembrando os momentos especiais que passamos juntos. É uma maravilha. Você que é ouvinte do podcast tem 10 fotos adicionais no primeiro mês. É só dizer que é nosso ouvinte, então corre lá e participa. E agora eu queria apresentar para vocês a nossa convidada especial. A Mila é uma querida que eu conheço há 4 anos, a gente sempre está trocando nas redes sociais e eu admiro muito o trabalho dela. Chega mais, Mila, e se apresente, brilhe no palco do Mães e Abraços. Olá, meninas, tudo bom? Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Kaline foi realmente uma companheira de maternidade, nossos filhos pareiam assim, diferença de meses, né? O Luca e o Tomás são muito Eu acho que fofos. é um mês. O Luca é de junho? De maio. De maio. O Tomás é de junho. Então, é muito pertinho. Então, a gente acabou dividindo ali o puerpério e um pouco do nosso início nessa jornada no mundo da parentalidade também, né? Mas eu sou a Mila, né? Hoje eu consegui meu título de neurocientista, né? Sou especialista em comportamento e desenvolvimento infantil em apego seguro, né? Então, minha jornada é realmente para a gente entender a criança, para que a gente possa ali melhorar o nosso relacionamento, tanto com a nossa criança interior, né, que está aqui meio machucada, quanto com os nossos filhos, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprofundo, mais eu vou descobrindo que educar é muito mais sobre a gente. É sobre aprender sobre a gente, sobre curar feridas que estão ali, sobre entender nossas vivências. Só nesse passo, se a gente já faz isso, a gente já está muito à frente, né? Nesse relacionamento com os nossos pequenos, sendo melhores exemplos. Então, é mais ou menos isso que eu venho buscando, né? Tanto no meu trabalho quanto na minha vida. Mila, que alegria ter você aqui com a gente. Que inspiração poder ouvir, conhecer mais da sua história. E a gente quer te perguntar quem era a Mila antes do Luca nascer. A gente sabia que vieram muitas transformações. Conta um pouquinho para a gente como que era a sua vida antes da maternidade. Bom, a Mila sempre foi uma pessoa muito... Eu, né? Engraçado falar dessa pessoa. Sempre foi muito agitada. Hoje eu entendo um pouco dessa agitação, né? A maternidade me ajudou, inclusive, a descobrir alguns diagnósticos. Sou uma neurodivergente aqui. E graças à maternidade, essa loucura da maternidade, eu acabei descobrindo, então,
Eu estou, inclusive, numa fase de estar entendendo muito o meu passado, sabe? Aquelas vivências que você não sabia nomear, agora você fala, isso era um TDAH, isso era uma altas habilidades, agora eu entendo o que eu estava vivendo, agora eu entendo minha dificuldade social, agora eu entendo meus 25 empregos que eu já tive na minha vida. Porque eu sempre fui dessa pessoa que não consegue parar nem um minuto. E por causa disso, fiz muita coisa na vida, já tive muitas formações, já fiz algumas faculdades, né, alguns trabalhos. E antigamente eu costumava olhar para isso como, ai meu Deus, eu sou muito perdida, eu não sei quem que eu sou. E hoje eu vejo como que tudo, acho que sim, a idade vai chegando, a gente vai ficando um pouquinho mais sábia, né? Mas nada na nossa vida a gente perde. Tudo serve para acrescentar de alguma forma, né? Então, minha primeira faculdade foi na área de publicidade, de comunicação. Aí depois eu fico, gente, para que eu fiz isso? Hoje eu falo, tá, consigo às vezes encarar uma câmera, falar, conversar, mesmo sendo uma pessoa mais introvertida, talvez tenha vindo um pouco daí, né? Fiz letras, né? E uma extensão na área de pedagogia, porque eu fui professora por muito tempo. Então, isso me ajuda a entender, nossa, foram 14 anos trabalhando com crianças, eu vejo tanto as minhas faltas como professora, quanto os meus pontos fortes, que naquela época algumas coisas já me incomodavam, né? E já fui muito artista também, já fui cantora, atriz, e toda essa parte também fez parte da minha vida. Então, eu sinto que foi uma vida um pouco atribulada, assim, sabe? Eu sempre tinha que estar muito ocupada. E talvez aquela parte, né? Começa a entrar nas partes mais profundas. Talvez essa monte de coisa fosse um afastamento do sentir, um afastamento de olhar para algumas coisas. E eu casei, né? Eu estava com 30 anos e a gente decidiu, tipo assim, vamos aproveitar aí uns 4, 5 anos de casado e ter filho. E aí o filho não veio, né? Foram quase 3 anos para conseguir engravidar. E eu acho que essa aí foi a primeira, como se diz? A primeira chavinha que foi virando. Porque você vai tentando, não vai vindo, pera, mas por que tá difícil? Aí você vai começando a fazer exames, vai começando a procurar, mas não tem nada errado. Tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu marido, não tem nada fisiológico que está te impedindo de engravidar. O que está acontecendo, né? E eu venho de um background que tinha muito preconceito com psicologia, com qualquer coisa. Tipo assim, você vai psicóloga quando você está doente mental, assim. Então, eu nunca tinha feito terapia, nunca tinha olhado para mim, nunca tinha olhado para o meu passado, né? E foi nessa tentativa, nessa demora bem grande, foram tipo 3 anos para engravidar, sem ter nada, sem, né? Porque quando tem alguma coisa, você fala, não, pelo menos vou resolver isso. Quando não tem nada, você fica, eu tô falhando? Será que eu sou menos mulher? A gente vai para esse lugar, né? A culpa é nossa, né? E foi aí que eu comecei eu preciso cuidar de mim. E a gente vai para terapia, a gente abre uma caixinha de Pandora, né? E eu tinha muito aquela coisa de, eu não lembro da minha infância foi ótima, nunca aconteceu nada, imagina. Mas aí você começa a ver, não estava certo, essas vivências não foram legais, então eu acho que eu só consegui engravidar mesmo e permitir que o Luca viesse para minha vida depois que eu abri essa caixinha. E ao abrir essa caixinha, que eu pensei, eu não estou pronta para ser mãe. Eu não estou me permitindo engravidar porque eu não sei ser mãe, eu não vou dar conta. Sabe aquele pequeno pânico que surgiu, né? Na minha família são assim, meu pai tem 14 irmãos, minha mãe tem 13, mais ou menos assim, todo mundo cesárea, sabe aquela coisa? Aí eu acho que a minha primeira chavinha foi tipo assim, cara, eu acho que eu quero um parto normal, eu acho que eu quero amamentar, eu acho que eu quero sentir alguma coisa. Eu entendi que eu tinha vivido anestesiada a minha vida inteira. E a primeira luta foi começar a ver, porque era aquela coisa, tá doida? Parto normal? Isso é coisa de índio. E palavras desse tipo, assim, sabe? E foi, acho que começou aí. Não, então o que eu preciso fazer? Se é normal, né? Tem alguma coisa aí que tá normal nessa minha história, nessa minha herança familiar, tem alguma coisa aí, e foi, acho que a partir daí que foi surgindo esse
desejo de tomar mais consciência do que seria melhor para a criança, consciência do que seria melhor, né, os melhores processos, né, voltar, nessa época que eu estava buscando um parto normal, buscando uma coisa mais humanizada, eu revisitei muito minha vida como professora, né, estava recente, e eu dava aula principalmente para 3 a 17 anos ali, assim, sabe, então eu tive muitos aluninhos que eles hoje são adultos e são próximos, e de rever, tipo, por que eles se apegaram tanto a mim? O que tinha nesse relacionamento nosso? O que tinha de diferente ali, né? Como que eu estava olhando? Às vezes eu olhava para aquelas relações frias e distantes, mãe e filho. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, comecei de um jeito muito pessoal. Deixa eu ler aqui, deixa eu procurar ali, deixa eu buscar meu parto. Aí a criança chega na hora de nascer, meu Deus, eu não sei mãe. Então, assim, eu precisei passar por uma jornada muito consciente, eu preciso de muito conhecimento para que depois eu me permitisse sentir, né? E como eu sou muito Caxias, né? E muito, ai meu Deus, eu preciso saber o que isso é, né? Os diagnósticos hoje me ajudam a entender um pouco disso, né? Principalmente o altas habilidades, né? Que tem essa dificuldade de lidar com interpessoal, né? Então, se eu passar pela parte do cognitivo, talvez eu consiga dar esse passo de aproximar. Eu demorei muito a aceitar, inclusive, esse diagnóstico, mas ele me mostra muito, assim, dificuldades que eu tive na minha infância, na minha vida, de achar que as pessoas não gostam de mim, achar que eu não tenho a facilidade de chegar perto das pessoas, ao mesmo tempo, aquela coisa que você fala, nossa, Camila, você transforma, às vezes, um assunto tão difícil em algo tão fácil de entender, né? Então, eu comecei a abraçar isso, e aí eu comecei a dividir na internet, né? Muito de um lado pessoal, porque ninguém estava falando disso. Putz, como é difícil engravidar, putz, como é sofrido, putz, como é que esses palpites estão me entrelaçando de um jeito muito dolorido, como que quebrar ciclos é algo foda, desculpa o palavrão, mas assim, dolorido. Então veio desse lado, assim, de achar que eu não era capaz, de achar que eu era suficiente para eu preciso ter o conhecimento para depois sentir. E aí, depois que eu comecei a sentir, eu comecei a dividir. Então, foi muito uma jornada pessoal para tentar entender minhas vivências e a partir do momento que eu comecei a dividir, que eu comecei a ter as pessoas chegando até mim, do tipo, nossa, eu também passo por isso, nossa, eu também vivi isso, nossa, você está falando uma coisa que ninguém falou antes, parece que eu achei ali uma missão, sabe? Aquela coisa de, eu acho que agora eu achei o meu lugar que eu deveria estar, e que tudo aquilo que eu já vivi, todas as profissões, toda essa bagunça, serviu para me ajudar a chegar aqui, né? E é um pouco isso. Que lindo, Mila. Uma das coisas que eu admiro em você é a sua autoconfiança a ponto de se vulnerabilizar nas redes sociais. Porque, como diz Brené Brown, né, a gente tem que ter muita coragem para se vulnerabilizar. Então, você tem essa coragem, essa autoconfiança, né? E você transmite essa verdade lá. Eu te acompanho, né? Desde o nascimento do Luca, lá no Instagram. E as pessoas se identificam com você porque você mostra essa realidade, porque você se vulnerabiliza e porque você mostra esse lado da maternidade, né? Que nem todas as mães têm coragem de compartilhar. Por exemplo, uma vez, recentemente, você falou assim: olha, eu gritei. Eu fui uma mãe de merda agora com meu filho, Né? sabe? E eu estou compartilhando aqui com vocês para vocês verem que eu também, com todo esse conhecimento, esse processo de autoconsciência, esse processo terapêutico que eu me submeto, toda essa investigação, que ainda assim, né, eu falho, eu erro, eu desrespeito meu filho, e a gente está juntos aqui nessa caminhada. Eu achei isso fantástico, por quê? Que é uma realidade que todas nós vivenciamos. Porque educar com respeito é uma luta, exige um esforço que é, assim, sabe, um esforço gigante que a gente precisa fazer e diariamente. E aí, tem uma frase, te ouvindo, eu lembrei de uma frase de um livro da Laura Gutman, né, que é Mulheres Visíveis e Mães Invisíveis, que diz assim: muitas de nós pretendemos atravessar a maternidade usando os mesmos parâmetros
com os quais estudamos, trabalhamos, tomamos decisões, lutamos, nos impomos, geramos dinheiro e elaboramos pensamentos. Supomos que a maternidade não poderia ser mais complicada que qualquer desafio que já enfrentamos na vida. No entanto, finalmente constatamos que se trata de um outro nível de complexidade. E aí eu queria te perguntar, quais foram as chaves, né? Porque você estuda, você é CDF, eu te acompanho, eu sei, eu também jogo nesse time. A gente estuda, a gente busca o cognitivo, o conhecimento, e aí nasce a criança e fala, peraí, não está nesse nível, está em outro nível. Quais as chaves que virou dentro de você após o nascimento do Luca? É aquela velha história, né? Na prática, a teoria é outra, né? Tipo, ele tá nascendo, tô pronta para um parto normal, entendo tudo sobre a fisiologia. Aí me veio um parto de 123 horas de trabalho de parto. Fiquei uma semana, assim, foi foda no final, né? Eu achei que eu fosse morrer, né? É muito doido. Eu acho que a Laura Gutman fala muito, né? Que o nascer do bebê é um portal. E estava tentando, parto normal, estava indo tudo bem, aí chegando um momento lá que o médico falou, a gente vai ter que ir para um centro cirúrgico, a gente não sabe se a gente vai ter que fazer uma cesárea e tentar voltar, ou se a gente vai ter que usar algum método, um vácuo extrator, alguma coisa para te ajudar, porque está desacelerando os batimentos, enfim, toda aquela coisa, né? Aí você fica, ai meu Deus, eu tenho num estado de transe, de pânico. E é muito doido, que a gente está ali numa equipe humanizada e eles conversam entre si de uma forma muito delicada, muito suave, e quando você passa por bloco, que vem no hospital, vem aquelas enfermeiras, né? Eu lembro de estar lá, posição ginecológica, né? Aquela coisa que você já não está muito confortável ali, né? Sem saber para onde que a gente vai. E uma grita assim, tem risco de perda? Para outra que estava preenchendo aquele quadro, eu tem. Eu fui para um lugar, assim, tá, eu entendi, alguém vai morrer nessa história, e vai ser eu. Ai, espera, gente, eu nem falo muitas vezes disso porque é difícil, mas foi uma decisão. O Luca nasceu na próxima contração. O médico tá assim, calma, espera. Eu falei, não, eu já, tipo assim, eu decidi. Eu lembro que eu peguei na mão da minha doula, fala coisas boas aqui, porque eu quero ir de um lugar de paz. E o Luca vai nascer, e vai nascer. E ele nasceu na próxima, ficamos bem. Ele nasceu ótimo, assim, veio pro colo direto, enfim. Mas eu acho que nesse momento que eu virei mãe, sabe? Do tipo assim, de tá, todo o medo foi embora, E aí, todas aquelas coisas que eu desejava, que eu tinha estudado, eu quero estar perto dele, eu quero amamentar, enfim. Eu acho que eu tirei todas as forças um pouco daí, que foi quando eu saí do racional e entrei no emotivo. Eu fico pensando assim, putz, foi um parto super prolongado e eu fui racional no parto inteiro, né? Eu não queria nem contar para ninguém que eu estava em trabalho de parto, eu não queria contar para minha mãe, que, né, enfim. E eu entrei em trabalho de parto no domingo, Dia das Mães, e ele nasceu na sexta-feira do outro dia. Eu estava na casa da minha mãe nesse domingo. Sabe aquela coisa, vamos embora, porque eu achei que ele ia nascer na segunda de manhã. E eu lembro de quarta-feira, minha mãe visitou de surpresa, assim, e eu parei o trabalho de parto. Eu estava, assim, pronta para... Eu acho que ele ia nascer na quarta-feira, né, que eu estava, assim, a enfermeira tinha ido lá em casa, estamos aí 6 centímetros, tá ritmado, então fica aqui mais um pouquinho, vamos almoçar e tal, à noite a gente vai para o hospital, porque ele já deve estar lá para os 8, né, no ritmo que tá indo, ele vai nascer essa noite. Aí no que minha mãe falou em casa, eu simplesmente parei meu trabalho de parto. Sabe, tipo assim, ela ficou umas 3 horas lá, não tive contrações nesse momento. De tanta tensão, sabe aquela coisa de precisar quebrar ciclos, precisar quebrar coisas e... foi intenso, e a partir daí não voltou mais naquele jeito, né, que tava, fui pro hospital, já era na quinta-feira, fiquei mais um dia em casa, mas aí precisou de
medicalizar, tomar ocitocina, você perde um pouco. Aí eu fiquei muito racional, eu não me entreguei. E eu acho que ter passado por esse medo de morrer foi o que mostrou que, Camila, você precisa se entregar. A parte cognitiva eu acho que é muito importante, porque senão a gente não consegue quebrar algo que a gente não entende. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma educação, né, respeitosa, educação acolhedora, eu não posso bater no meu filho, mas eu apanhei a vida inteira, eu estou aqui. Se você não pega pelo racional, tipo, olha, quando você bate na criança, ela entra para um estado de luta ou fuga. Nada vai ser absorvido ali, não adianta. Quando você grita, a criança para, não é porque ela está discutindo, é porque ela está num estado de estresse. Nada que você falar ali para ela vai entrar no cérebro. A amígdala está ali, ela tira o controle do córtex, ela tira o controle do hipocampo, que tem a ver com a memória. Então, eu vejo muito assim em atendimentos. Nossa, eu falo, eu grito, eu ponho de castigo, falo, meu filho não aprende. Fala, olha, é impossível para o seu filho aprender desse lugar. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, do cognitivo, do entender, do estudar, correr atrás, para a gente entender, pera, então se ele é incapaz, se a criança é incapaz de aprender nesse estado de estresse, se o ser humano é incapaz de aprender nesse estado de estresse, eu sempre gosto de trazer, né, em exemplos da nossa vida de adulto, que fica mais fácil. Lembra na escola aquela matéria que você não entendia? Que você gostava da professora? Ela te deixava nervosa, né? Aí você não entendia nada. É o mesmo mecanismo. Você fica nervosa com a professora, ela te deixa ansiosa, sua amígdala sequestra seu cérebro. Você está ali ouvindo, parada, com medo, mas não está absorvendo nada. Aí no dia anterior da prova, você vai lá conversar, estudar na casa da sua amiga que você gosta. Entendi tudo, gente. Nossa, era fácil. Isso é o quê? É neurociência. Então, eu acredito que a gente precisa passar pelo cognitivo para a gente entender por quê. Mas voltando para o cognitivo, para a gente ter uma nova sinapse no nosso cérebro. Sinapse é um caminho neural, né? Que é como se fosse um hábitozinho. É o nome do hábito em neurologiquês. Nem existe essa palavra. A gente precisa de 400 repetições. 400 repetições. Sabe? Então não é porque você viu um post no Instagram que você vai fazer assim, que quando o seu filho estiver naquela vivência, você vai conseguir repetir. Não é porque você conseguiu acolher seu filho 200 vezes que na 201 você não vai conseguir gritar. Você está criando aquele caminho. Então, o cognitivo faz a gente entender, tá, por que eu tenho que fazer isso? Então, é importante eu quebrar esse ciclo. É importante eu achar uma nova forma de fazer. Eu entendo racionalmente. Mas as suas sinapses, as suas conexões, os caminhos neurais seus estão formados do jeito que você fez. Você passou a sua vida inteira ouvindo, sendo tratada de um jeito. Então, aquele caminho já está construído ali, sabe? Sabe grama, quando você tem um caminho de grama, né? E por mais que tenha, às vezes, uns cimentinhos, na parte mais, como é que fala? No caminho mais curto que você anda ali, formam um caminho na grama. É como se fosse no seu cérebro. Aquele caminho está formado, você tem que aprender a andar no cimento de novo. Ai, mas andar pelo cimento dá uma volta maior. Mas você não vai estar estragando a grama. A nossa graminha do nosso cérebro já está ali meio estragadinha, já está com aquele caminho formado, para a gente aprender que para não machucar a grama, a gente tem que fazer o caminho por volta nas pedrinhas, no cimento. É difícil, sabe? O cognitivo ajuda a gente lá, mas a gente demanda muitas repetições, muitos, sabe? Muitos perdoar-se, muito entender a grama. Eu estou vendo que por aqui é mais rápido, mas talvez não é o melhor caminho. Então, a gente tem que aprender a se perdoar, a se acolher também, né? Eu nomeei a forma que eu tento passar esse tipo de conhecimento de educação acolhedora. Que a gente tem várias, né? Maternidade consciente, disciplina positiva, educação positiva. Cada um olha de uma forma, né? O consciente, a gente tem consciência dos nossos passos, a disciplina positiva é mais ferramentas. Eu gosto do acolher, do acolhedora, porque é tanto para a gente, para a criança que a gente foi, quanto para os nossos filhos.
a gente vê que quando eu abraço meu filho, e aquilo dói em mim, porque eu não fui abraçada, você tá pensando, tá, minha criança vai ser abraçada aqui também. Eu posso me ver no meu filho aqui, aquilo que eu não tive, e me permitir sentir o abraço dele de volta, porque o abraço é sempre dois. Quando sua criança te abraçar, deixa ela te abraçar. É tão difícil, às vezes, a gente acolher, porque a gente não tem essa vivência, a gente não tem esse caminho neurológico. E a gente não deixa o amor deles, às vezes, vir até a gente. Então, Ô, Mila, aí. antes aqui da gente começar, eu estava falando com a Kaline sobre quão desafiadora é essa travessia. Uhum. E quão solitária, muitas vezes, a gente fica nesse caminho de quebrar os ciclos de violência, de maltrato, de abandono, e construir esse tipo de educação, uma educação acolhedora, se permitindo sentir. Uhum. E enquanto você foi falando, né, da sua história, eu fiquei pensando como que foi a tua experiência, como que você se cercou e se protegeu para permitir quebrar, porque às vezes eu percebo algumas pessoas batendo na trave, sabe? Uhum. Caminha, 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 mas aí chega naquela, como se fosse aquela uma bolha assim, e aí quando bate na parede volta, porque não é fácil. E a gente precisa construir um caminho de permanência. E nesse caminho de permanência, eu percebo que a gente precisa colocar algumas estacas para a gente se proteger, para a gente se resguardar. E aí eu estava falando com o Carlinhos sobre isso, né? É como se a gente estivesse, de fato, num universo paralelo. Uhum. Porque cada vez mais que a gente vai tomando consciência de tudo isso que você falou, a gente vai, meu Deus, em que mundo é? Que mundo é? Primeiro aqui dentro, Uhum. que a gente se assusta com a intensidade das emoções, dos pensamentos que vêm, das nossas tendências, o quanto a gente se assusta com a gente mesmo nesse caminho, mas também o quanto a gente assusta com o universo ao nosso redor. E como que foi isso para você? Para você conseguir, de fato, quebrar e permanecer. Eu acho que essa é a palavra, permanecer. Ainda mais quando a gente está morando próximo de familiares. Eu acho que é ainda mais desafiador, né? É. E quais foram as estacas que você levantou para se manter firme nesse caminho? Bom, algumas. Eu acho que a primeira foi me blindar com esse conhecimento científico. Porque quando vinha o palpite, eu pegava um livro, tipo aqui, não sou eu que estou falando. Sabe? Isso me servia um pouco de escudo. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa ir consciente, a gente precisa buscar informação, porque a informação nos empodera. Às vezes a gente nem está acreditando tanto naquilo. Meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu vou usar isso para ser o escudo contra os palpites. Eu acho que uma escolha maravilhosa que eu fiz, dolorosa, mas maravilhosa, foi aqueles primeiros 2 meses eu não recebi visita nem de mãe. Nem de mãe. Assim, recebi umas 2, 3 vezes de mãe, sogra, e eu vi e falei, ó, isso vai me abalar num ponto que eu não vou conseguir me reerguer. E aí eu falei com meu marido, olha, a gente precisa de um tempo. Eu preciso entender quem que é essa criança, quem que sou eu, sabe? Tudo aquilo que estava consciente até o momento dele nascer, bagunçou. Bagunçou, preciso me reorganizar, não estou dormindo, quando eu durmo mal eu fico com um humor bem ruim, então eu vou começar a dar patada nas pessoas, eu vou começar a ser grosseira, e isso vai criar ambientes ruins, então a gente precisa desse tempo nosso, sabe? Então acho que isso foi, assim, muito importante, então conhecimento, um pequeno isolamento, e as redes sociais me ajudou trazer para perto de mim pessoas que queriam a mesma coisa. Então, por exemplo, foi quando eu aproximei de Kaline em grupos de mães que tinham buscado um parto humanizado, que estavam buscando amamentar. Então, encontrar, né, com pessoas que estão naquela mesma vibe. Você está querendo amamentar? Se você está numa roda de 5 mães que todas colocaram chupeta e estão dando mamadeira, você vai se sentir errada, você vai ficar com vergonha de pôr o peito para fora.
sabe? Então, assim, a gente não tem noção do quanto que a pressão exterior é forte, então a gente precisa buscar. E a Karine elogiou, ai, você, né, eu esqueci a palavra que ela falou, mas tipo, forte, de conseguir dividir. Eu não dividi de um lugar de empoderamento, de força, mas de um lugar de fraqueza. Meu Deus, eu tô sozinha. Um dos primeiros textos que eu escrevi, assim, era tipo assim, tá, vai passar, mas quando? Eu não aguento mais as pessoas falando que vai passar. Será que eu quero que passe? Será que... Eu não quero ouvir isso, sabe? Não foi do tipo, eu vou empoderar as outras pessoas. Não foi tipo, socorro! Teve um dos primeiros que viralizou também, foi falando sobre as noites. Nossa, eu me sinto muito sozinha de noite. Eu olho pela janela, aquele tanto de luz apagada, eu lá sozinha com esse neném no colo, a ponto de ficar louca. Eu tô doida? Eu sou normal? É isso, sabe? Vocês estão passando por isso também? Porque ninguém está conversando. Para mim, deve beber de todo mundo está dormindo a noite inteira, menos o meu. Mas eu estou aqui estudando que neném que dorme a noite inteira tem sérios problemas de estresse. Eles não estão dormindo a noite inteira. Eles estão aprendendo a não chamar. O que eu acredito? Então, não foi do lugar de empoderar e de força. Não foi do lugar de, meu Deus, socorro, eu preciso que alguém esteja aqui comigo. E a partir do momento das respostas das pessoas, vinha hate. Ah, essa louca, se você não quis ser mãe, para que você teve filho? Porque tem, muito. Já me atingiu muito, hoje em dia bloqueio e falo, olha, então, né, não é esse lugar aqui é um lugar da gente ajudar as pessoas, é um lugar de empoderarmos mães, é um lugar de compartilhar realidade e de se ajudar. Tacar hate aqui no meu espaço, não, sabe? Então foi uma coisa que desde o começo, quando eu vi que aquilo ia me afetar igual os palpites, eu já comecei, sempre dei uma chance, buscava a pessoa no inbox, às vezes as pessoas falavam, é porque eu tô me sentindo assim também, e eu não posso falar assim, que as pessoas falam isso comigo. Aí eu tinha a oportunidade de chegar e falar, olha, então, sabe que aqui você tá segura, que você pode falar, se você quiser vir e desabafar no meu inbox, não tem problema, eu não vou te julgar, sabe? Então, teve uma época que meu inbox era muita caixa de desabafo de mães, né? E isso foi me trazendo essa noção de, pera, eu não estou sozinha, estamos todos vivendo isso, né? Estamos todos passando por isso. E à medida que a gente vai vivendo, compartilhando, trazendo outras mães perto da gente, isso fortalece, né? Aquela coisa, trazer pessoas de escolhas parecidas. Quanto mais eu vinha dessa parte cognitiva, eu ia conseguindo fazer mais repetições positivas para ir ajudando a formar as sinapses lá, né? Mas é aquela coisa, os nossos filhos vão crescendo, as fases vão passando, e vem fases novas. Quando você tá lá, meu Deus, já a amamentação tá super legal, vem introdução alimentar, meu Deus. Introdução alimentar tá comendo super bem, vem adaptação escolar. Ai, tá adaptado na escola, vem a primeira mordida que leva. Ai, já não tá recebendo mordida, deu a primeira mordida. Ai, meu Deus do céu, eu sou uma educadora parental, minha criança bateu no colega, o que eu faço? Sabe? Não tem jeito, a gente vai viver coisas novas. E um convite que eu faço para todo mundo prestar atenção, né? As coisas que às vezes você dá aquela surtada em relação ao seu filho são totalmente diferentes da que o seu marido surta. Não sei se por aí é assim. E aí você começa a ver, não é sobre o seu filho. Não é sobre o comportamento dele, é o seu gatilho. O que te faz surtar foi a vivência que você não construiu a sua sinapse adequada ali. O que te faz surtar foi a violência que você, né, percebeu ali, que você viveu. A Laura Gutman fala muito disso. A gente se projeta na criança. Então, quando aquela criança está fazendo muito, entre aspas, aqui, aquela malcriação, gente, para quem está só ouvindo, entre aspas, aquele comportamento que a criança daquela idade está vivenciando. Você não está vendo seu filho, você está vendo você ali que levou um tapa, você ali que levou um grito, você ali que foi para o quarto, enquanto você não parar de chorar, você não vai vir aqui com a gente. Naquela hora que você está com raiva porque a criança não quer almoçar, você lembra do que ficou amarrada na cadeira até pode comer tudo. Sabe? Então, assim, a gente grita, a gente surta, a gente perde o controle, independente do conhecimento, por causa disso. É os nossos gatilhos, as nossas vivências. E quando a gente se percebe, né? Se permite perceber que o marido, aquela companheira tal,
tá indo em coisas diferentes, ajuda a gente a visualizar, pera, por que ele se importa com isso? Para mim é de boas. Essa vivência não foi uma dor na minha infância, foi na infância dele. E isso, se você permite, inclusive, abrir conversas e diálogos sobre isso, o relacionamento, né, do casal pode melhorar, vocês podem achar uma consonância numa forma de educar, que é uma coisa que eu vejo que às vezes é muito difícil, né, para os casais. Eu quero fazer de um jeito que meu marido não faz. A gente está nesse mesmo lugar de estar gritando e querendo que ele absorva a ideia, ou a gente está num momento de empatia para tentar mostrar essa coisa da educação positiva? A gente tem que trazer isso para toda forma de comunicação. A gente lembrar, pera, no estado de tensão ninguém aprende. Inclusive, meu marido não vai entender a importância de educar desse jeito se eu estiver nesse lugar de reclamar. E aí a gente vai colocando essas estacas, sabe? É pouco a pouco, é dia a dia. E uma coisa... Quem que fala sobre isso? Que eu amei. Gente, não é minha essa fala. Depois, se eu lembrar o nome da autora, eu coloco aqui. Eu sou péssima de lembrar os nomes, mas é de uma pessoa que ela fala assim, tá, a gente tá errando, né? Vamos consertar nosso erro, porque eu ser uma mãe perfeita, eu ser uma mãe que não falha, é cruel com essa criança, porque ela aprende pelo modelo. Então, se eu não erro nunca, ela vai ser uma criança que se cobra, que não vai se permitir errar. Então, quando eu me acolho, né, eu aceito o meu erro e eu peço desculpas e eu explico para ela, olha, eu estou aprendendo, foi a primeira vez que eu sou mamãe. Ou se é o segundo filho, é a primeira vez que eu sou mamãe de 2. É a primeira vez que eu sou mãe de uma adolescente. Então, quando eu era adolescente, minha mãe mandava eu ir no quarto e me trancar. Eu estou tentando aqui aprender a conversar com você. Vamos juntos? Eu também erro. A criança vê, pera, essa não está no pedestal, ela é um ser humano. Eu posso chegar perto e pedir ajuda. Eu posso criar um relacionamento. A criança aprende a pedir desculpa, a gente acha tão bonitinho quando pede desculpa, por favor e tal, mas é quando a gente pede desculpa, é quando a gente pede por favor, né? Então, a gente querer ser perfeita, que é uma coisa que eu vejo muito quando a gente está nesse mundo de parentalidade, querer aprender mais, eu não posso errar. Não, você pode errar. Mas como adulta, você pode se desculpar e refazer. E eu acho que isso dá tanta leveza pra gente. Do tipo, gritei, chorei, compartilhei porque, né, tô ali tentando ajudar outras mães e mostrar que somos normais. E o mais importante, quando eu busquei o Luca da escola, naquele dia, falou, olha, mamãe errou. Sabe? Não é para ser assim. As pessoas não podem falar assim com você. Quando eu falar desse jeito com você, você fala, mamãe, você está me desrespeitando. Vamos conversar outra hora? Né? Ensinar eles a colocar limites. A gente tem tanta dificuldade de estabelecer limites com as pessoas, porque, né, a gente tinha que abaixar a cabeça e escutar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem medo. É a palavra real, né? Mila, esse novo livro da Maya Angelou, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. Ele é super fácil de ler, também indico aqui para vocês, é fininho e super didático, e ela fala assim, nós não estamos buscando uma maternidade perfeita, nós estamos aqui para reduzir danos. Eu achei isso muito interessante. Gente, sábado, eu queria compartilhar com vocês, a gente está gravando na segunda-feira de manhã. No sábado, eu fui numa loja comprar o presente para o melhor amiguinho do Tomás, aniversário do melhor amiguinho. Eu fui lá com ele, para ele escolher o presente e tal. E aí, a gente gastou a manhã inteira fazendo isso. E na volta, ele viu um parquinho no meio do caminho, só que o sol estava de rachar e não tinha sombra no parquinho. E era mais ou menos meio-dia. E ele queria, mãe, eu quero ir naquele parquinho e tal. Eu falei, filho, não dá para a gente parar aqui nesse parquinho, porque olha o sol, não tem sombra, é meio-dia, o sol está muito quente. E é hora da gente ir para casa almoçar. A mamãe está com fome, você está com fome, foi uma manhã cansativa. Gente, ele ficou no banco de trás, na cadeirinha, ele ficou chateado. E ele abaixou a cabeça e eu tentando convencê-lo de que não era uma boa ideia. Ele falou assim, eu não quero conversar com você agora. Ele tem 4 anos. Uhum. Gente, eu fiquei assim,
Cara, eu fiquei assim, toda feliz dentro de mim. Eu tô no caminho certo. É isso aí, meu filho. Coloca limite na sua mãe. Tipo, tá bom, eu já entendi, mas eu não quero mais continuar essa conversa. E aí, gente, eu parei de falar e ele abaixou a cabeça e ficou chateado, olhando assim para a paisagem na janela. E passou o dia. Quando foi à noite, na hora de dormir, isso já eram as 9, 10 horas, eu fui escovar o dente dele. E do nada, eu estava escovando meu dente, ele virou e já tinha passado horas. Ele virou e falou assim: mamãe, me desculpa. Eu falei: por quê, filho? Porque lá no carro eu fiquei bravo com você. Gente, eu me quebrei ali, mas eu fiquei até com vontade de chorar, Mila. Mas eu dei um abraço apertado nele e falei assim: ô, meu amor, que linda a sua atitude de pedir desculpa, que bacana isso, eu fico muito feliz. E, gente, eu abracei ele e falei: claro que eu te desculpo, meu amor, você pode ficar brava com a mamãe, isso tá tudo bem. Tá tudo bem sentir raiva, ficar brava, sentir tristeza, tá tudo ok. Ai, Mila, que coisa mais linda do mundo, né? A gente sente que está fazendo alguma coisa certa, né? Eles dão assim, eles dão o retorno, eles vão nos conduzindo, na verdade, né? Eles vão nos convidando para viver essa grande revolução e eles vão nos fazendo convites diários para a gente se tornar, né, uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída. Isso é maravilhoso. Demais, nossa, é especial quando a gente tem esse retorno deles, né? São sinais, né, gente, evidências que vão mostrando para a gente e nos encorajando também. Exatamente. Nos encorajando, como vocês falaram. Eu tenho uma triste informação de que o nosso tempo está acabando. Essa conversa deliciosa, passa muito rápido. Demais. Mila, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui, em dividir a sua preciosa experiência, da sua jornada, como mãe, como mulher. Muito precioso tempo, viu, prima? Porque Sim. A vida dessa mulher é corrida demais. Eu posso imaginar. Loucura, né? Mas a gente dá um jeito, não, vocês são muito queridas. Eu que estou muito feliz de estar aqui. E quando a Kaline comentou, por que você não conta um pouquinho da sua trajetória e tal? Eu fiquei, mas será? Mas depois eu pensei, é bom mostrar que somos normais, somos pessoas comuns que estão errando, que estão tropeçando, caindo, levantando, né? Afinal, resiliência é isso, é cair, levantar, respirar fundo e voltar, entender que esse caminho não é perfeito, que a gente não tem que acertar o tempo todo, né? Então, eu acho que pode ser bem legal, assim, para as pessoas se perceberem, não, eu estou no caminho certo, eu não preciso acertar o tempo todo, eu não preciso saber de todas as respostas, mas estar sempre procurando, né? E eu acho que é aquela coisa que eu falei um pouquinho antes, a gente procura pelo consciente, pelo conhecimento, para aí a gente começar a mudar no nosso físico, a mudar nos nossos hábitos, a mudar no nosso dia a dia, né? O conhecimento é importante porque mostra pra gente, eu tô no caminho certo, posso não estar conseguindo do jeito que eu queria ainda, mas eu fiz esse movimento, né? Então é muito legal. Parabéns para todo mundo que está aqui assistindo, parabéns a vocês por essa iniciativa também, é muito, muito gostoso estar aqui. Obrigada, Mila, muito obrigada. Mila, e como que as pessoas te acham? A gente já falou um pouquinho no começo, que você divide muito lá no Instagram, mas fala o nome da sua página, como que as pessoas fazem para te acessar. Pois é, o meu Instagram é eu sou a Mila, com 2 R's. É o jeito como você falou, gente, eu sou a Mila, então eu botei esse nome. Todas as redes sociais, me acham no TikTok, eu sou a Mila, me acham no YouTube, eu sou a Mila, né? Para quem está pronto para essa jornada, para se aprofundar, eu tenho 2 cursos para ajudar mães. Um que chama 1000 Dias de Conexão, que é para gestantes e mães ali de recém-nascidos, que é justamente para entender como que é esse portal para a maternidade, essas mudanças, né? Para a gente entender como se permitir conectar com a criança, entender um pouquinho o que é apego, além de todas as dificuldades mais práticas, sono, amamentação, introdução alimentar, tudo ali aqueles primeiros 2 anos está ali, uma introdução para essa educação acolhedora, né, e respeitosa, entender nosso papel como pais, então entender também sobre o desenvolvimento da criança, marcos de desenvolvimento. Então é assim, para você dar aquele reset
para começar ali na maternidade, assim, entendendo de forma um pouco mais consciente. E o meu segundo curso é quase como uma continuação, é o acolher, né? A educação acolhedora vem daí do acolher, que é para a gente aprender a acolher nosso passado, acolher nossas vivências e entrar, né, nessa educação acolhedora, tanto entendendo sobre a criança, mas com muita ferramenta prática de, pera, como que eu estabeleço limites de forma respeitosa? Como que eu converso com a criança? Como que entender, se a criança não aprende quando eu estou brava, o que eu posso fazer? Aí esse aí eu indico para de 1 ano e meio. Assim, eu já tive mãe que comprou assim, eu vou comprar para lidar com as birras do meu filho de 2 anos, mas eu consertei meu adolescente de 12 primeiro, sabe? Consertei entre aspas, consertei nosso relacionamento, né? Ele é muito sobre relações humanas, né? Então, não tem aí faixa etária, a gente aprende muito a se curar e a criar um relacionamento ali acolhedor com a criança. Então, para quem quiser aprofundar nos estudos, eu tenho esses 2 cursos também. E aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, que é só a Mila. Eu vou te convidar para um bate-bola rapidinho aqui. Eu vou falar uma palavra e Meu Deus. você vai completar. Socorro. Eu não sou muito boa de bate-bola, gente, mas vamos tentar. Então, vamos lá. A maternidade me ensinou que... Nossa, a maternidade me ensinou que eu sou um ser humano, que eu não preciso ser perfeita e que eu estou sempre aprendendo. O Luca me ensina que... O amor sara tudo. O amor cura! Que lindo! Nossos filhos nos curam. Essa frase é dele. Eu amo, mamãe, o amor sara tudo. Foi uma vez, ele estava com 2 anos, eu quebrei o pé, eu fiquei 3 meses sem poder andar. E eu não queria parar a amamentação, então foi assim, fiz uma cirurgia, 9 pinos, parafusos, com Dorflex. Não, assim, não podia codeína, não podia morfina, né? Enfim, por causa da amamentação. Como eu não dava para fazer mais nada além de ficar no sofá com ele amamentando, eu falei, não posso tirar a amamentação. É um vínculo que sobrou. E aí no começo eu chorava muito de dor. E ele vinha, deitava assim no meu colo, mamãe, o amor sara tudo. E me dava aquele abraço. Eu falava, vai. Chorava horrores, sara tudo. Então ele me ensinou isso. Tem razão. Ele tem. O amor sara tudo. Que lindo. Mila, muito obrigada, minha linda, minha querida, por ter aceitado generosamente o nosso convite e por compartilhar a tua vida aqui com a gente. E a gente aprende muito com você. Você é uma inspiração para todas nós. E gratidão. Queria te agradecer aí, em nome de todas as mães, gratidão pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, pelo teu coração e por compartilhar tanto conhecimento com a gente aí, de maneira tão gratuita, tão livre, sabe? Tão amorosa e humana. Gente, acompanha a Mila lá no Instagram, acompanha no YouTube, que tem aulas maravilhosas, lives incríveis, eu acompanho tudo. Gratidão, minha querida, gratidão pelo teu coração. Obrigada por me convidar. Você está revolucionando o mundo. Estamos. Um beijo, minha linda. Beijo. Um abraço, obrigada. Obrigada a vocês.